Julia Roberts, o sorriso que um dia derreteu o mundo inteiro, a queridinha da América, o símbolo do amor, da beleza e do brilho deslumbrante de Hollywood por mais de 3 décadas. Mas por trás daquele sorriso não havia felicidade, apenas uma coleção de feridas delicadamente escondidas sob uma camada de batom vermelho. Ela chocou o mundo ao cancelar seu casamento pouco antes da cerimônia, entrando discretamente em uma pequena igreja indiana para se casar às pressas, apenas para ver tudo desmoronar em menos de 2 anos. Histórias de amor românticas transformadas em ruínas, votos reduzidos a cinzas sob o brilho dos flashes das câmeras. No auge da fama e da glória, Julia Roberts permaneceu a mulher mais solitária de Hollywood, um coração frágil, desgastado por perdas e relacionamentos desfeitos. E agora, aos 57 anos, o ícone imortal do cinema mundial enfrenta seu inimigo mais silencioso, a solidão, a perda de entes queridos e cicatrizes que o tempo não apaga, o que fez com que a mulher com o sorriso mais brilhante do mundo aprendesse a conviver com a escuridão. Para entender por que a mulher que um dia fez o mundo acreditar em contos de fadas, agora precisa conviver com feridas que jamais cicatrizarão, precisamos retornar ao início de tudo. A infância de Julia, onde sua primeira luz brilhou em meio às sombras de uma família desfeita. Julia Fiona Roberts nasceu em 28 de outubro de 1967, na pequena cidade de Smyrna, Geórgia, um lugar de estradas de terra vermelha, rachadas e velhas casas de madeira rangendo na chuva, assim como vidas lutando para se manter de pé na tempestade. A casa da família Roberts estava longe de ser luxuosa. Paredes mofadas, um telhado de zinco com goteiras, ventos de inverno penetrando pelas ripas de madeira, obrigando 3 crianças a se amontoarem em uma cama velha para se aquecerem. Seus pais, Walter e Betty Lou, eram atores sonhadores no conservador sul dos Estados Unidos. Corajosamente, abriram a primeira escola de teatro da região que acolhia crianças negras e brancas. Um ato tão corajoso que lhes rendeu a admiração de Martin Luther King Jr. Mas a coragem demonstrada em público não os salvou da tempestade que assolava o próprio lar. O dinheiro era escasso, os sonhos artísticos trocados por pilhas de contas atrasadas e discussões que frequentemente se estendiam até o amanhecer. Quando Julia tinha apenas 4 anos, o casamento desmoronou. Seu pai a abandonou, deixando para trás uma menininha de grandes olhos castanhos, encarando um quarto frio e vazio. Mais tarde, sua mãe se casou novamente com Michael Moe, e o lar frágil tornou-se ainda mais sombrio. Discussões acaloradas, portas batendo, choro abafado engolido pelos travesseiros todas as noites. Os vizinhos disseram que a polícia foi chamada mais de uma vez. Julia, seu irmão Eric e sua irmã Lisa aprenderam a andar devagar, falar devagar, até mesmo respirar devagar, como se um som errado pudesse fazer tudo explodir. A pequena Julia também lutava contra a gagueira. Cada palavra ficava presa em sua garganta, tremendo de medo. Na escola, era a criança quieta e retraída, sempre sentada no canto, evitando o contato visual. Em casa, o silêncio era a única maneira de sobreviver. Então, quando ela tinha 10 anos, a tragédia aconteceu. Seu pai, o único porto seguro que ela tinha, morreu de câncer de garganta. Ele escondeu a doença e até mesmo a morte para poupar a filha do medo. Antes de falecer, deixou algumas fitas cassete com gravações de histórias que costumava contar para dormir. Nas noites que se seguiram, Julia se enroscava sob o cobertor, apertava o play e ouvia a voz dele ecoar pela escuridão úmida. Aquela voz quente e reconfortante, agora presa em uma fita magnética. Ela segurava o gravador como se fosse a mão dele, reproduzindo a gravação repetidamente até a fita se romper, como se, fazendo isso, pudesse mantê-lo consigo por mais um tempo. A escola não a livrava da solidão. Os colegas zombavam de seu sorriso radiante, chamando-a de presa. O sorriso que mais tarde iluminaria Hollywood a fez baixar a cabeça de vergonha. Contudo, naquela escuridão, uma chama silenciosa começou a arder. Atuar tornou-se sua fuga e sua salvação. De exercícios de dicção truncados a pequenas apresentações amadoras, ela aprendeu a transformar a dor em emoção, o silêncio em palavras. Em 1985, deixou a Geórgia com algumas centenas de dólares
e uma pequena mala, adentrando o frio cortante de Nova York. A cidade não a acolheu. Seu primeiro apartamento era um quarto apertado, com um aquecedor quebrado e paredes rachadas. À noite, ela dormia de casaco. Sobrevivia à base de macarrão instantâneo, racionando as refeições para conseguir passar o dia. Inúmeras audições terminaram em frias rejeições, mais de 200 delas. E em noites de neve, Julia caminhava penosamente para casa, sua respiração se transformando em vapor sob a fraca luz amarela dos postes. Mas ela continuava sussurrando para si mesma. Tente de novo. Então, um dia, um sorriso fugaz em um comercial de Claricil lhe rendeu o primeiro cartão sindical, o pequeno ingresso para o mundo dos sonhos que tanto almejava. Ninguém sabia que por trás daquele sorriso se escondia uma infância repleta de cicatrizes, um coração outrora despedaçado, mas que nunca parou de bater. Em 1987, numa manhã fria e cinzenta em Chicago, Julia Roberts entrou no set de Crime Story, seu primeiro papel na televisão, aparecendo em apenas um episódio. Ela estava com febre, seu corpo tremia, mas mesmo assim se maquiou e caminhou em frente às câmeras. O suor, misturado ao calor das luzes do estúdio e um pequeno acidente com efeitos de fumaça deixaram queimaduras em sua pele. Cicatrizes reais que refletiam as feridas invisíveis que carregava desde a infância. Ela não desistiu. Disciplina era sua armadura, resiliência, sua arma. Caminhando na tênue linha entre a pobreza e a ambição, ela escolheu sobreviver. Seu pequeno apartamento em Nova York estava vazio. Restavam apenas alguns pacotes de macarrão instantâneo na cozinha, e o frio penetrava por todas as frestas da porta. Em sua mão, ela segurava seu único tesouro, o velho relógio de seu pai. O metal havia sido polido pelo aperto de sua mão. Todas as noites ela sentia saudades dele. Mas a fome não espera. Com os dedos trêmulos, ela deslizou o relógio pelo balcão da casa de penhores. Enquanto o atendente contava o dinheiro indiferentemente, suas lágrimas caíram sobre o mostrador, embaçando a leitura das horas. Ela sentiu como se tivesse perdido o pai novamente. Anos depois, já famosa, Julia procurou e comprou aquele relógio de volta. Nunca o usou como joia, mas como uma cicatriz transformada em símbolo, uma lembrança de que havia sobrevivido e de que jamais esquecera. Em 1988, estreou Mystic Pizza, um pequeno filme de baixo orçamento ambientado em uma cidade litorânea ventosa. Mas desde o primeiro fotograma, Julia surgiu como uma chama. Roger Ebert a descreveu como uma beleza com energia feroz, uma profecia para a lenda que estava por vir. Em 1989, em Flores de Aço, ela interpretou Shelby, uma jovem noiva com uma doença terminal, um papel delicado que exigia extraordinária resistência emocional. Ela não era a primeira opção. No set, houve dias em que ela chorou sozinha no camarim, duvidando de si mesma e se sentindo subestimada. No entanto, ela transformou essas lágrimas em combustível. Julia despejou em Shelby todas as suas memórias de abandono, perda e desprezo, criando uma atuação tão crua que o set inteiro ficou em silêncio. Com apenas 22 anos, ela ganhou o Globo de Ouro e recebeu sua primeira indicação ao Oscar. As feridas que quase a destruíram se tornaram a própria matéria-prima de sua arte. Da fome, do frio e da rejeição, ela emergiu carregando algo que ninguém poderia extinguir, a chama da vida. Em 1990, um roteiro chamado Uma Linda Mulher, originalmente uma história sombria sem um final feliz, parecia fadado ao fracasso após a produtora falir. O projeto parecia ter sido abandonado. Julia teve que fazer um novo teste. Richard Gere, o protagonista, ainda estava indeciso até que Julia sorriu e lhe entregou um pedaço de papel com apenas 3 palavras escritas. Por favor, diga sim. Ele assentiu. E naquele momento, a história do cinema começou. Julia chegou ao set como uma garota desconhecida, usando sapatos baratos. Mas quando as câmeras começaram a gravar, o mundo silenciou. Naquele vestido vermelho vibrante, com os olhos brilhando, e o sorriso que antes era motivo de chacota no pátio da escola, agora iluminava milhões de corações. Ela se tornou inesquecível. Uma Linda Mulher arrecadou centenas de milhões de dólares, transformando Julia Roberts na queridinha da América. Mulheres imitavam seu estilo. Casais voltaram a acreditar no amor, e Beverly Hills se tornou um local de peregrinação. De um apartamento úmido em Nova York, ela caminhou direto para a lenda. Mas a fama, como qualquer chama,
também queima. A pressão, a imprensa implacável e o flash constante das câmeras destruíram sua vida amorosa. Seu noivado com Dylan McDermott evaporou como fumaça. Mais tarde, ela confessaria: "O mundo inteiro me ama, mas às vezes sinto que não pertenço a ninguém." Julia se entregava a novos papéis como uma forma de fugir de si mesma, da dor, da solidão, de dormir com o inimigo, de ser uma sobrevivente de abuso, de morrer jovem, de uma história de amor à sombra da doença, e do gancho de Spielberg, um mundo de magia que não conseguia curar a exaustão nos bastidores. Cada papel deixava uma nova cicatriz, mas ela persistia. Ela entendia que a beleza nunca era um dom, era uma batalha. E Julia Roberts lutou por cada sorriso, cada lágrima, cada fotograma que o mundo jamais esqueceria. No final da década de 1990, Julia Roberts não era mais apenas a garota de uma linda mulher. Ela era a rainha das comédias românticas, o ícone adorado por milhões. O Casamento do Meu Melhor Amigo, de 1997, quebrou convenções, dando-lhe um papel inteligente e vulnerável, calculista, mas profundamente humano. O público viu nela não apenas uma estrela, mas uma pessoa real, imperfeita, mas sincera. Notting Hill, de 1999, diluiu a linha entre arte e vida, mostrando Julia interpretando uma atriz famosa que se apaixona por um homem comum. Não era apenas um papel, era um reflexo de seu próprio anseio por paz em meio à tempestade da fama. Noiva em fuga, a reuniu com Richard Gere, reacendendo a faísca que outrora eletrizou as telas e transformando-os no casal de ouro de Hollywood. Esses filmes não foram apenas sucessos, tornaram-se memórias para toda uma geração, fazendo do sorriso de Julia uma linguagem universal de amor. Então chegou o ano 2000 e com ele seu papel definitivo, Aaron Brockovich, uma mãe solteira, comum, porém inflexível diante do poder. Sumiram as camadas glamourosas de maquiagem. Julia surgiu crua, obstinada, feroz e radiante. Ela se tornou a primeira mulher na história de Hollywood a ganhar um salário de 20 milhões de dólares. Antes, uma jovem atriz recebia menos que seu colega de elenco masculino em Uma Linda Mulher. Agora, ela o havia invertido os papéis. O papel lhe rendeu não apenas um Globo de Ouro, um Oscar e 250 milhões de dólares em bilheteria, mas também uma vitória para todas as mulheres. A prova de que o talento merece ser valorizado. Quando subiu ao palco para receber seu Oscar, ela sorriu em meio às lágrimas e disse: "Sou apenas uma garota de Esmirna, Geórgia, e estou aqui." Essa frase soou como uma vitória, dissipando todas as dúvidas e inaugurando o capítulo mais glorioso de sua carreira. Em 2001, seus filmes já haviam arrecadado bilhões, tornando Julia Roberts uma das estrelas mais poderosas da história do cinema. Mas seu verdadeiro legado não estava nos números. Ele residia na jornada de uma garotinha que caminhava com dificuldade pela neve e sapatos gastos, penhorando o relógio do pai para sobreviver, até se tornar uma mulher no topo, reescrevendo as regras de Hollywood. Julia Roberts não era mais apenas a queridinha da América. Ela se tornou um símbolo de resiliência, um testemunho vivo de que as feridas mais profundas podem brilhar e se transformar em luz curativa. Seu sorriso não era apenas bonito, era uma cicatriz transformada em ouro. Contudo, por trás daquele sorriso, o coração de Julia ainda lutava para encontrar paz. Sua vida amorosa, assim como seus papéis, era sempre bela, mas frágil. Noivados desfeitos, promessas quebradas e a cruel lição de que o amor, sob os holofotes da fama, pode se apagar ainda mais rápido do que floresce. Nos primeiros anos de sua carreira, ela encontrou um breve momento de paz em Liam Neeson, o cavalheiro sereno que acalmava a tempestade interior de uma jovem que acabava de sair da pobreza. O amor deles foi breve, mas intenso, como um raio de luz no céu. Deixou nela a compreensão de que o amor podia ser tanto um abrigo quanto uma tempestade. Esse sentimento permeou todos os papéis que ela interpretaria posteriormente, do olhar melancólico de Shelby ao sorriso luminoso de Vivian Ward. Então surgiu Dylan McDermott, um amor que parecia predestinado, chegando justamente quando ela estava prestes a alcançar a glória. Eles ficaram noivos rapidamente, buscando estabilidade em meio ao turbilhão da fama. Mas Hollywood não tolera paz. Os paparazzi os cercaram. Jantares íntimos se transformaram em manchetes sensacionalistas
e o anel de noivado se tornou um símbolo de perda. Em menos de um ano, o sonho se desfez. Julia aprendeu o amargo paradoxo de ser adorada pelo mundo inteiro, mas nunca pertencer verdadeiramente a ninguém. Essa foi a primeira lição dela, e não a última. O amor da mulher mais famosa da América sempre tem um preço. Quando as câmeras pararam de gravar e as luzes se apagaram, Julia voltou ao silêncio. Seu coração ainda estava partido, mas o brilho em seus olhos jamais se apagou. No início da década de 1990, a carreira de Julia Roberts decolou como uma pipa ao vento. Uma linda mulher a transformou na musa da América. Seu sorriso iluminava outdoors, capas de revistas e milhões de corações. Para o mundo, parecia que ela tinha tudo: fama, beleza, dinheiro e poder. Mas por trás da luxuosa cortina de veludo de Hollywood, seu coração escrevia silenciosamente uma história diferente. Não uma história de glamour, mas sobre a frágil fé no amor. Justamente aquilo que ela almejava desde que era uma garotinha perdida em uma casa com goteiras na Geórgia. No centro dessa história estava o ator Kiefer Sutherland, charmoso, imprevisível e irresistivelmente magnético. Juntos, eles se tornaram o casal de ouro de Hollywood. Suas risadas ecoavam nos sets de filmagem, nos tapetes vermelhos e em jantares aconchegantes a dois. Para o mundo, parecia o destino. Para Julia, era sua última esperança de um lar de verdade. O casamento foi planejado nos mínimos detalhes. Convites com detalhes em dourado, um vestido marfim cintilante, flores brancas preenchendo o corredor e uma lista de convidados tão repleta de estrelas que fez Hollywood parar para refletir. Os jornais noticiavam o evento diariamente e os fãs faziam a contagem regressiva para o que estava sendo chamado de o casamento do século. No entanto, em meio às risadas, às fotos e às bênçãos, Julia ficou mais quieta durante as provas do vestido. Ela sorriu suavemente para o seu reflexo, mas seus olhos pareciam distantes. Para ela, o casamento não era sobre provar amor ao mundo, era sobre encontrar a paz, algo que sua infância conturbada havia roubado. Ela disse aos amigos que escreveria seus próprios votos, não para as câmeras, não para a imprensa, mas para ele e para o seu próprio coração. Mas, como em todo conto de fadas, sob as luzes de Hollywood, a magia começou a ruir. Conforme junho de 1991 se aproximava, os sussurros se intensificavam. Rumores de traição dos cavaleiros secretos de Kefir, de duas almas que se distanciavam lentamente sob o peso da fama. Ambos permaneceram em silêncio, mas o barulho ao redor tornou-se ensurdecedor. E então, apenas 3 dias antes do casamento, o mundo inteiro a esperava. Julia fez o impensável. Ela foi embora. O choque reverberou por Hollywood como um terremoto. O vestido de noiva ainda estava pendurado no cabide. O altar ainda brilhava com flores, mas a noiva havia desaparecido. Pétalas brancas começaram a murchar. A música do casamento nunca tocou, e a alegria se transformou em tristeza. Os tabloides gritaram, especularam, condenaram, mas em meio ao caos, Julia permaneceu em silêncio, sozinha em um quarto vazio. Ela não era mais uma estrela, não era mais a queridinha da América, apenas uma jovem sentada no chão, encarando a marca fria na mesa, ouvindo o eco do seu coração no silêncio pesado. Mais tarde, Julia diria: ir embora foi a coisa mais difícil que já fiz, mas era a única coisa certa a fazer. E Kefir, anos depois, admitiu que Julia tinha sido mais corajosa do que ele. Corajosa o suficiente para se afastar de algo que já não lhe parecia verdadeiro. Sem culpa, sem amargura. Apenas 2 pessoas que um dia se amaram, paradas numa encruzilhada onde o amor não podia mais sobreviver. O casamento cancelado não foi um fim. Foi o começo da dor e do renascimento. Daquela reviravolta, Julia surgiu na tela com olhos completamente transformados, mais profundos, mais verdadeiros, carregando uma ferida que o público podia sentir mesmo sem vê-la. Em Dormindo com o Inimigo, ela personificou uma mulher fugindo de um abuso, uma atuação comovente e assombrosamente autêntica que fez o mundo acreditar que ela estava revivendo seus próprios medos. Em Morrendo Jovem, seu olhar carregava ternura e perda, como se cada linha tivesse sido escrita de memória. E assim,
O vestido intocado no altar que nunca testemunhou votos, os sinos que nunca tocaram, tudo se tornou lenda. O mundo pode se lembrar daquele casamento cancelado como um escândalo, mas para Julie foi o momento em que ela se encontrou, não na ruína, mas na resiliência, não na amargura, mas na graça. Ela havia sido ferida sob os holofotes mais brilhantes. Mas ela se recusou a deixar que isso a definisse. Julia Roberts, a mulher que um dia esteve sob um arco de flores, esperando por votos que jamais seriam proferidos, partiu carregando as cicatrizes do amor e transformando-as em arte. Ela aprendeu que a força não vem do que é completo, mas da coragem de deixar ir quando o coração diz que chegou a hora. E a partir daquele momento, cada papel, cada sorriso, cada triunfo que alcançou, carregava consigo o eco daquele dia fatídico. O dia em que Julia Roberts, sob os holofotes de Hollywood, escolheu o silêncio em vez de dizer sim. Em 1993, uma reviravolta inesperada deixou Hollywood atônita. Julia Roberts, a beleza da América, o símbolo do amor e da força, discretamente se afastou das câmeras, entrou em uma pequena igreja em Indiana e trocou votos com o cantor country Lyle Lovett. Não houve casamento luxuoso, nem vestido de noiva cravejado de joias, apenas ela em um simples vestido branco e ele de botas de cowboy. Foi um momento íntimo, fugaz e tão dolorosamente genuíno que poucos conseguiam acreditar que fosse real. A imprensa chamou de tempestade de verão, um choque de Hollywood. Mas para Julia, não era uma atuação. Era uma tentativa frágil, porém sincera, de encontrar um lugar a que pertencer. Naquele momento, ela não era a rainha dos cartazes de cinema. Ela era uma mulher ansiando por amor, por paz, por se ancorar em algo real. O casamento foi discreto, mas de curta duração. Em menos de 2 anos, terminou em silêncio, sem acusações, sem ressentimentos. Julia e Lyle se separaram com respeito mútuo. 2 artistas que entendiam que, às vezes, a maior coragem reside em saber a hora de deixar ir. Para Julia, não foi um fracasso. Foi mais uma lição de que a perda nem sempre é um fim, mas às vezes o início de um novo capítulo na busca do coração pela verdade. Não havia filhos, nem um lar duradouro, apenas ela e a quietude que se seguiu. Mas em vez de deixar a solidão consumi-la, Julia escolheu transformá-la. Ela transformou a dor em uma espécie de armadura gentil que a tornou mais profunda, mais sábia e ainda mais sedenta por amor verdadeiro. Para o mundo, era apenas mais uma manchete. Para ela, era a peregrinação de uma alma ainda buscando o caminho de casa. Em meados da década de 1990, Julia Roberts já havia vivido romances apaixonados que se extinguiram cedo demais, um noivado rompido e um casamento que se desfez como o vento. Ela ainda era a maior estrela do planeta, mas por trás daquele sorriso deslumbrante havia um coração cansado. Ela certa vez admitiu: tenho tudo, mas não tenho para onde voltar. E então, como se fosse obra do destino, durante as filmagens de A Mexicana, em 2000, Julia conheceu Daniel Motor, um diretor de fotografia, não uma celebridade, não um rosto em um cartaz de filme. Ele estava atrás da câmera, calmo, firme e humilde, um contraste impressionante com o caos glamouroso que a cercava. Quando se conheceram, Daniel ainda era casado e a tempestade de rumores se alastrou instantaneamente. Os tabloides estamparam manchetes, gritaram, a especulação disparou. Mas Julia e Daniel permaneceram em silêncio, não deram explicações, nem negaram nada. Deixaram o tempo falar por eles. E o tempo provou a sua verdade. Em meio ao ruído e ao caos, eles encontraram algo raro: paz. Daniel viu nela não uma estrela, mas um ser humano. Ele amava Julia não pelo famoso sorriso, mas pela fragilidade que se escondia por trás dele. A amizade deles cresceu silenciosamente, desabrochando lentamente em amor. 2 anos depois, em 4 de julho de 2002, Julia Roberts, a mulher que certa vez chocou o mundo ao cancelar o próprio casamento, caminhou até o altar novamente, desta vez sem câmeras e sem tapete vermelho. Apenas o vento, o céu e o aroma de flores silvestres preenchiam o ar em seu pequeno rancho no Novo México.
Nenhum jornalista foi convidado. Até mesmo alguns amigos próximos só souberam depois. Júlia usava um vestido simples, sem coroa, sem coral, apenas um sussurro de sim no silêncio. Ela não era mais a queridinha da América. Era uma mulher que finalmente encontrara seu verdadeiro lar. Com Daniel, Júlia descobriu a estabilidade que a fama jamais poderia lhe dar. Enquanto o mundo inteiro me vê como uma estrela, ele me vê como uma pessoa, disse ela certa vez. E dessa simplicidade, ela renasceu. Juntos eles construíram uma vida não deslumbrante, mas duradoura. Em 2004, Júlia deu as boas-vindas aos gêmeos Hazel e Phineas, seguidos pelo pequeno Henry em 2007. Em meio às risadas das crianças e à luz dourada do nascer do sol em sua varanda, Júlia disse: "O título do qual mais me orgulho não é o de atriz, é o de mãe." Em seu rancho em Taos, sua vida não era mais medida por bilheterias ou capas de revistas, mas por cafés da manhã aconchegantes, tardes ensolaradas que se estendiam pelo quintal e noites tranquilas com sua família. Daniel M., o homem que antes estava atrás das câmeras, tornou-se sua âncora, aquele que transformou suas antigas feridas em calma. E assim, o maior papel de Julia Roberts não foi Vivian Ward ou Aaron Brochovich. Não tinha roteiro nem diretor. Esse papel se chamava Vida Real. Esposa, mãe, companheira. A mulher que antes estava sob os holofotes mais brilhantes do mundo, ferida por sonhos desfeitos, agora encontrara a felicidade na simplicidade tranquila. O mundo lhe oferecera a coroa da fama, mas ela escolheu, em vez disso, a luz suave do lar. E sob essa perspectiva, Julia Roberts finalmente compreendeu o que Hollywood, com toda a sua glória, jamais poderia lhe ensinar: que às vezes a maior vitória na vida é aprender a viver em paz. Em 2014, quando sua meia-irmã faleceu, Júlia carregava dentro de si uma dor tão profunda que nenhuma palavra conseguia alcançar. Não houve manchetes, nem alarde, apenas uma sombra silenciosa gravada em sua alma. Amigos contavam que ela raramente falava sobre isso, preferindo manter o assunto em segredo, como se quisesse proteger tanto a memória da falecida quanto a sua própria fragilidade. Mas à noite, quando o rancho estava silencioso e seus filhos dormiam profundamente, aquela perda retornava e permanecia silenciosamente à beira da luz, como uma sombra que se recusava a partir. Era um lembrete de que até o sorriso mais radiante pode vacilar e que nem mesmo uma vida repleta de amor escapa da separação. Que o coração perdura não evitando a dor, mas aprendendo a acolher a alegria e a tristeza simultaneamente. Entre ela e seu irmão, o ator Eric Roberts, outrora existira uma longa e dolorosa distância. Desde meados da década de 1990, quando ela ascendeu ao estrelato após uma linda mulher, Eric lutava contra seus próprios demônios, vícios, problemas legais e as amargas comparações que a imprensa nunca parava de fazer. O orgulho e o mal-entendido endureceram em silêncio. Os irmãos seguiram caminhos separados, cada um construindo uma vida que parecia não ter espaço para o outro. Mas a vida, em sua silenciosa misericórdia, ofereceu-lhes uma ponte. Em 2004, quando Júlia se tornou mãe, Eric segurou seus gêmeos recém-nascidos pela primeira vez, e algo dentro dele se enterneceu. Ao contemplar aqueles rostinhos pequenos e inocentes, anos de ressentimento começaram a se dissipar. O passado não desapareceu, mas a barreira entre eles se rompeu. A rachadura se tornou uma cicatriz, e na cavidade dessa cicatriz, o parentesco retornou. Júlia percebeu que curar-se não significa que a dor desapareceu. Significa aprender a carregá-la com serenidade. Se Hollywood um dia tentou definir Júlia por tapetes vermelhos e números de bilheteria, são esses momentos de reconciliação e lembrança que realmente definem sua humanidade. A estrela admirada pelo mundo ainda brilha. Mas sua luz se tornou mais suave, agora iluminada não apenas pela fama, mas pelo amor, pelo perdão e pela coragem silenciosa de seguir em frente, apesar dos vazios que o coração jamais poderá preencher. Aos 57 anos, Julia Roberts não vive mais apenas como uma estrela, mas como uma mulher que enfrentou tempestades, carrega suas cicatrizes com orgulho e encontrou um lugar de paz para brilhar silenciosamente, constantemente, talvez mais profundamente do que nunca. Ela não corre mais de um set de filmagem para outro, para provar que pertence a esse meio. Sua carreira, agora, é uma dança deliberada, menos intensa, porém preciosa,
Não um recuo, mas um triunfo. Cada papel que ela assume é um espelho que reflete uma verdade interior e, num sentido mais amplo, a verdade de todos nós. Em agosto, Condado de Osage, a imagem de uma filha sucumbindo ao peso de uma família desfeita não era apenas atuação, era a memória refinada em arte. A indicação ao Oscar foi um reconhecimento, mas o verdadeiro poder residia no que o público via refletido em seus olhos. Você não está sozinho. Com Homecoming, ela entrou na televisão não para mudar de direção, mas para declarar que sua arte jamais poderia ser confinada a um único meio. Ticket to Paradise lembrou ao mundo que a alegria nunca é superficial. O riso também é uma força. Leave the World Behind mostrou que ela conseguia lidar com as ansiedades de uma era fragmentada. E ao olhar para After the Hunt, com lançamento previsto para 2025, ela vê isso como mais do que um novo marco. É a promessa de que a chama, embora mais calma agora, ainda arde forte. Além das telas, Julia expandiu sua influência como uma verdadeira contadora de histórias. Através da Red Arm Films, ela defende projetos nos quais acredita. E como embaixadora de longa data da Lancôme, ela representa mais do que uma marca. Ela personifica a beleza que amadurece com o tempo. Mesmo no mundo da alta joalheria, ela não veste elegância. Ela a personifica. Sofisticação discreta. Beleza que sabe quando se calar. Ela ocupa uma rara posição na interseção entre cinema, moda e negócios. Não para se manter jovem, mas para provar que reinvenção pode significar sustentabilidade, evoluir sem perder a essência. Os rumores sobre sua saúde que surgiram ao longo dos anos nunca foram confirmados nem negados. Ela deixa a vida falar por si. Em vez disso, o ritmo constante da yoga, do pilates e da natação, longas caminhadas pelas praias de Malibu ou pelos campos perto de Taos, uma dieta disciplinada e equilibrada, protetor solar como ritual diário. Não é uma performance, é o pulsar tranquilo de alguém que aprendeu a proteger sua paz depois de anos de caos. Ela guarda sua privacidade com ferocidade, mostrando ao mundo seu trabalho, mas não suas feridas, seu sorriso, mas não suas cicatrizes. E é justamente essa privacidade que molda o santuário que ela agora protege. Onde o riso das crianças se mistura com o aroma de cozinhas ensolaradas, onde uma única lâmpada aquece todo o ambiente, e onde uma mulher finalmente aprendeu a ficar consigo mesma. A mídia estima o patrimônio líquido de Julia Roberts em cerca de 250 a 300 milhões de dólares. Mas para ela, esse número nunca definiu a essência da riqueza. Sua linguagem é a linguagem dos paraísos. A casa em Point Dume, Malibu, onde seus filhos cresceram sob a mesma luz solar que um dia iluminou os tapetes vermelhos de sua mãe. O rancho, onde ela e Daniel M. trocaram votos, ainda permanece como um símbolo de amor e serenidade. São Francisco foi apenas um breve capítulo. Havaí, uma lembrança distante. Cada propriedade é uma história, não um troféu, mas um refúgio para risos, ar puro e segurança. A maior parte de seus bens está em fundos fiduciários, não para ocultar, mas para proteger a paz de sua família, em um mundo infinitamente curioso. Contudo, mesmo dentro desse casulo de estabilidade, a escuridão ainda persiste. Aos 57 anos, Julia ainda carrega as cicatrizes do tempo, o silêncio da perda precoce do pai. As fraturas da infância que lhe ensinaram tanto fragilidade quanto força. A morte de sua meia-irmã deixando um vazio indizível. E até perdas menores, como o enterro do cachorro da família. Uma lembrança preciosa dos primeiros anos de seus filhos no jardim. Para ela, nenhuma fortuna pode proteger o coração da perda. A dor só pode ser amenizada pelo amor. Julia nunca mediu a riqueza em dinheiro. Para ela reside no café da manhã na varanda, nos jantares onde ninguém é a estrela, apenas a família. Ao som das risadas de Hazel, Phineas e Henry. Uma música que ela valoriza mais do que qualquer título. Para o mundo, ela continua sendo um ícone do cinema. Para si mesma, finalmente encontrou seu lugar. E embora proteja ferozmente sua privacidade, nunca fechou seu coração para o mundo. Ela se manifesta em defesa do meio ambiente, da educação e da igualdade de gênero. Ela faz doações discretamente quando desastres acontecem, nunca buscando os holofotes, apenas significado. Como ela mesma disse certa vez, não recebi uma estrela para me promover, mas para honrar o mundo. Ao encontrar suas raízes, quando descobriu laços distantes
com a linhagem da família Mitchell, ela sorriu, não por status, mas porque compreendeu que um nome ou linhagem sanguínea é apenas um fragmento. O que me define é o amor que cultivo todos os dias. O legado de Julia, portanto, vai muito além das telas. Profissionalmente, ela foi a primeira mulher a ganhar 20 milhões de dólares por um único papel, um marco que mudou a conversa sobre igualdade em Hollywood. Mas sua maior vitória não veio de contratos, veio da emoção. O sorriso que outrora fora alvo de escárnio na sua infância tornou-se um símbolo global, um lembrete de que a verdadeira beleza não reside na perfeição, mas na força refinada pela gentileza. Hoje, Julia vive principalmente em Malibu, com Daniel e os seus 3 filhos. Os filhos já são adultos, mas ela continua a protegê-los de olhares indiscretos. Continua a regressar a Taos sempre que o seu coração precisa de paz. Continua a pisar o tapete vermelho quando há uma história que vale a pena contar. Mas a bússola da sua vida mudou. Minha vida é minha, disse ela certa vez. Uma afirmação simples, mas uma revolução silenciosa em autoconfiança. A garota que antes caminhava penosamente na neve com os sapatos rasgados, agora anda descalça na grama. A jovem que um dia penhorou o relógio do pai para sobreviver, agora vê o tempo como um companheiro. Ela não corre mais contra ele, caminha com ele, sem pressa e orgulhosa. A mulher que um dia temeu nunca ter um lugar a que pertencer, construiu um lar que nada pode abalar. A história de Julia Roberts não se resume aos filmes que lembramos, mas a vitalidade que aprendemos com ela. Que um começo conturbado ainda pode levar à paz. Que até mesmo a pessoa mais amada do mundo pode cair e se reerguer, suave, porém firmemente. Seu legado não se resume aos seus papéis, mas a prova de que a dor pode se transformar em luz. E essa luz, através do sorriso eterno de Julia Roberts, ainda brilha silenciosamente em cada coração, uma chama suave que jamais se apagará.